Somente crer, nós vamos cantar. Senhor Jesus, queremos mais uma vez chegarmos diante da Tua presença com ações de graças, por mais um dia o Senhor nos permitir estar vivos, para desfrutar da Tua graça, da Tua misericórdia, para nessa noite, Pai, entrarmos por essas portas, para orar a Ti e para fazer aquilo que consideramos especial, sagrado, aquilo que o Teu profeta nos tem ensinado, ser o dever do cristão, que é não esquecer do dia da sua libertação, do perdão dos seus pecados, que é a nossa Páscoa, Pai. Nós viemos aqui celebrar a nossa Páscoa, a nossa redenção, o sacrifício, Pai, que de uma vez por todas foi feito para eternamente santificar os eleitos. Pai, recebe a nossa adoração, os nossos cânticos, recebe a sinceridade dos Teus filhos que aqui estão com esforço, com sacrifícios, mas vieram porque amam a Ti, Pai. Também os nossos irmãos que ficaram em casa, no lar, e estão acompanhando essa transmissão, abençoa-os também, Deus, de um jeito muito especial. Venha ao encontro dos nossos corações, das nossas almas, e estende na nossa mesa o manjar, o alimento espiritual, Pai. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dá-nos o pão diário, o pão do dia de hoje, pois estamos esperando em Ti nessa noite. Cobre cada irmão, cada vida nessa noite, com o Teu sangue, para que todos, com uma gratidão imensa e sem sentimento de condenação, mas de confiança, como Paulo diz, cheguemos, pois, com ousadia e confiança, inteireza de fé, diante do trono da graça. Permita-nos compreender isso, Pai, que nessa noite estamos diante do trono da graça, para comer o pão, para beber o vinho, para cumprir essa ordenança do Senhor, que devemos praticá-la até que o Senhor venha. Portanto, obrigado, fala conosco, inspira-nos, ó Pai, enquanto estamos lendo aqui a Tua palavra, por esses próximos minutos que seguem. É a nossa oração, pedindo a Tua companhia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus amados. Que Jesus abençoe o coração de vocês, possa dar a cada um de nós um bom culto, uma boa ceia, ainda que teremos que fazer isso por grupos, mas acreditamos que logo, logo, toda a congregação já terá participado da comunhão, sem aglomeração de pessoas, que é o nosso propósito, em obediência, em contribuição com o Ministério da Saúde, com a Prefeitura da cidade. É uma preocupação das autoridades e nós não estamos indiferentes a isso. Então, nós contamos com a compreensão dos irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos tomar aqui alguns versículos do capítulo 3 e capítulo 4.
E gostaria que você também deixasse a Bíblia aberta durante o culto. Em 1 Crônicas, capítulo 21, você vai deixar a Bíblia aberta lá, porque se Deus permitir nos guiar dentro do tempo proposto aqui, queremos ler alguma coisinha ali também no livro de Crônicas. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos começar no verso 16. Daqui a pouquinho, irmã Suzana, irmã Neide, irmã Nilza, irmã Hilda, irmão Dito, quem mais? Irmã Marlene, irmão Firmino, estarão também tomando a ceia em casa, o grupo com idade mais avançada. E será assim, ao término de cada ceia, cada 4 famílias também estará tomando a ceia entre família no lar. Creio que Deus vai abençoar, vai nos ajudar dentro disso. No mesmo espírito, vocês que estão em casa, que participarão da comunhão, mantenha o mesmo espírito, a mesma atmosfera, e vamos juntos aqui mergulhar nas águas do Espírito. A palavra é isso, as águas do Espírito. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada, está aqui isso, hein? Divinamente inspirada. Se não for inspirada, não adianta. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Amém. Senhor, como acabamos de ler, a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Portanto, venha nessa noite, Senhor, e inspira-nos, inspira a Escritura, vivifica ela, dá ela unção, Pai, para que ela possa nos corrigir, nos ensinar, nos redarguir, para que ela possa, Senhor, nos aperfeiçoar. Foi o que eu acabei de ler aqui. Se ela foi inspirada, com certeza ela vai nos guiar ao aperfeiçoamento, à instrução, ao crescimento. Portanto, eis-nos aqui atrás disso, da tua inspiração divina. No nome de Jesus Cristo, nos colocamos nas tuas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Gostei muito mesmo dessa Escritura que não fica velha, está sempre nova. Quando Paulo disse que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Escritura divinamente inspirada, ela serve para que o homem de Deus possa crescer, possa ser aperfeiçoado em todas as suas obras. Então, isso se torna muito importante, essa expressão de Paulo, que mostra que a palavra inspirada, ela é proveitosa para ensinar. Ensinar é o quê? Ensinar é dar instrução. E a Escritura, se ela for
inspirada, ela realmente produz instrução na vida daquele que, obviamente, tem inspiração para ouvir, tem inspiração para ler, tem inspiração para ter esse contato com a Escritura, porque é verdade, o contato com a Escritura para ele é cansativo, é infrutífero, não tem gosto. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo: eu leio a Bíblia, leio a mensagem, mas eu não entendo nada, então eu prefiro não ler. Isso mostra que essa palavra na vida dessa pessoa não está sendo inspirada. E Paulo diz que a palavra, só é proveitosa na vida de uma pessoa se essa palavra for inspirada. Se ela for inspirada, Paulo disse, ela serve de instrução, de orientação, ela serve de treinamento, porque é isso que significa ensinar. Ensinar é orientar, é instruir, é treinar. E o irmão Brana disse isso: Deus virá buscar uma igreja bem treinada na palavra. Por que ele disse bem treinada? Porque treinar é orientar, é instruir. Treinar é você ensinar. E o irmão Brana disse, ele virá buscar uma igreja, um crente desse tipo. E 2 Timóteo 3 está aqui, falando que a palavra é instrutiva quando é inspirada. Ela produz orientações preciosas que Jesus comparou a tesouro. Nas suas parábolas ele diz isso. Comparou a tesouro, comparou a pedra preciosa, comparou a alicerce inabalável, comparou a um homem que constrói uma casa sobre a rocha, que ninguém pode destruí-la. Então Jesus pegou a palavra e comparou a essas riquezas, que, na verdade, só são riquezas quando elas são inspiradas. Eu pergunto para você, a palavra na sua vida, ela é inspirada? A palavra na sua casa, quando você a lê com inspiração? Porque se não tem inspiração, não tem instrução. Você lerá o Velho Testamento, por exemplo, e falar: meu Deus, e essas guerras, e esse monte de sangue, e essas atrocidades, você vai perder o fio da meada, a essência do texto. Não vai compreender o que está ali, vamos dizer assim, em enigmas, em histórias, em parábolas. Não porque a Bíblia não seja inspirada, mas porque muitas vezes está faltando inspiração em você, e é tão ruim quando falta inspiração. Já viu aquele dia que a dona de casa fala assim: eu estou sem nenhuma inspiração para fazer comida hoje, eu não sei o que eu faço, mas a comida está ali, está na despensa, está na geladeira, não está faltando nada. E tem dia que ela se sente sem inspiração. Tem dia que ela amanhece inspirada com a casa, inspirada com a roupa, inspirada com a comida. Tem dia que parece nem ser um dia especial e ela quer fazer uma comida especial. Por quê? Ela está inspirada, mas quando falta inspiração, como se diz, as coisas mais mínimas que existem se tornam massacrantes, se tornam uma tortura para aquela pessoa. É o Evangelho. É a Bíblia, é a mensagem. Para muitas pessoas isso se torna o quê? Se torna uma tortura. Por quê? Porque ela não relaciona com o Evangelho dessa maneira que Paulo está dizendo, inspirada. Que quando é inspirada, são tesouros incalculáveis, que Jesus disse serem pedras preciosas, que Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna. Imagina um livro desse, letras, histórias, parábolas, e às vezes algumas tão simples,
que até parece não dizer nada e não significar muita coisa para quem não está com os olhos e a vida inspirada quando lê. Então você olha para essa escritura quando ela é inspirada, irmão, seja o Velho Testamento, seja o Novo Testamento, seja as parábolas de Jesus, seja as cartas. Eu gosto mais das cartas apostólicas. Não, eu gosto mais das parábolas de Jesus. Eu gosto mais do Velho Testamento. Eu gosto mais do Apocalipse. Quando você é um crente inspirado por Deus, porque aqui a Bíblia disse que a Escritura inspirada é proveitosa. Então, quando você é um crente inspirado, essa Bíblia se torna inspirada para você também. Mas se não há inspiração em você, não haverá inspiração no nascer do sol, no pôr do sol, na brisa mansa e suave, não haverá nenhuma inspiração nas ondas do mar, como aquele marinheiro e aquele advogado e aquele poeta que pela primeira vez estava à beira-mar. Quer dizer que se não há inspiração nesse marinheiro, o mar é sem graça, tudo é sem graça, a roça é sem graça, o canto dos pássaros é entediante, tudo se torna entediante. Você não vê a beleza do verde, a beleza da natureza, como vê aquele que tem os olhos e o coração inspirado. A Bíblia é exatamente a mesma coisa, irmãos. Se as parábolas de Jesus são lidas por um crente inspirado, elas se tornam proveitosíssimas para o coração do cristão. Se o Velho Testamento, tem gente que diz, não, eu nem leio o Velho Testamento, a lei acabou, o Velho Pacto caducou. Não sabe ele quantas pepitas preciosas ele está deixando de encontrar nesse Velho Testamento, onde foi pregado a lei de Moisés, que foi substituída pela lei da graça, a lei de Cristo. Então, seja parábolas, seja cartas, seja Velho ou seja Novo Testamento, e agora viemos para a mensagem, seja os selos, as eras, seja o sinal, seja aquelas pregadas antes dos selos, 1963, ou depois dos selos, todas elas, se você tem um olhar inspirado, o coração inspirado, para aproximar das coisas de Deus e ler, quantas riquezas você vai tirar dentro dessas mensagens, e algumas pregadas, às vezes, lá no início do ministério do irmão Brana. E aí, o que disse Paulo? Se é inspirado, o que vai trazer para o leitor? Por isso que devemos ler, mas com inspiração. Quando você lê, parece que é um monte de letra embaraçada e você não compreende nada e não fala nada, está lendo preocupado com o chiado da panela de pressão, está lendo preocupado com o barulho da buzina que está ali na porta de casa, está lendo preocupado com o cachorro que está latindo, está lendo preocupado com o celular que está vibrando. Olha, quando você lê desse jeito, dificilmente você vai absorver alguma coisa. Você tem que conseguir silenciar o seu espírito para poder encontrar essa inspiração. Por isso, ore, fala para Deus, Deus, dá-me inspiração para ler a mensagem, dá-me inspiração para ler a Bíblia. Quando você vier no culto, não fica esperando apenas que o líder de cante, que os hinos e a pregação, quando você estiver em casa, não fique esperando que o pastor, o pregador, faça uma mágica e toque em você e te inspire. Ore a Deus e diga, Deus, deixe-me estar nesse culto com o coração inspirado. Deixe-me estar nessa ceia, nessa noite, vamos dizer assim, com um coração inspirado. Porque se o meu coração não estiver inspirado, com certeza você vai ficar o quê? Vai ficar infrutífero. Se não tem inspiração para ler, não tem inspiração para orar, não tem inspiração para cantar, não tem inspiração para ouvir. O irmão Brana pregou uma mensagem, está aqui, com o tema inspiração. O profeta chega a dizer assim, aquela mulher sunamita foi inspirada. Quando ela via Eliseu passando na porta da sua casa, Deus a inspirou e disse, este é um santo homem de Deus, faça um quartinho para ele no fundo da sua casa.
E o profeta disse assim, ó, aquela inspiração que ela teve, deu a ela um filho na velhice do seu marido. Aquela inspiração que ela teve, 12 anos depois que o menino morreu, sofreu uma insolação, irmão, ela teve outra inspiração, disse o irmão Brana, deitou o menino na cama do profeta e foi em busca do profeta. O irmão Brana diz, aquela inspiração ressuscitou o filho dela. Então, é um prejuízo muito grande você ser um cristão não inspirado, você não vê o que deveria ver, você não consegue perceber. Estava lendo, agora sim, vamos aí em Crônicas, onde eu pedi para vocês deixarem aberto, olha para você ver que tesouro que é um texto, que muitas vezes nós pensamos assim, não, é um acontecimento isolado ali na vida de Davi. Não é um acontecimento isolado, é um texto registrado, repleto de lições e inspirações, que se você tiver graça para poder ver, com certeza, como disse Paulo lá no Novo Testamento, é proveitoso para o aperfeiçoamento do homem de Deus. Cada texto desse, por isso que o irmão Brando disse, se você lê a Bíblia e não vê Jesus em cada tio, em cada vírgula, em cada ponto, ele disse, volte e leia de novo, porque a Bíblia, desde o primeiro versículo do livro sagrado, até o último versículo da Bíblia, tem que revelar quem? Tem que revelar a pessoa de Jesus Cristo. Então, inspiração para ler. Olha aqui, ó, leve essa liçãozinha aqui antes de você tomar a ceia. 1 Crônicas, capítulo de número 21. Encontraram aí 1 Crônicas, capítulo 21? Quem encontrou, diga amém. Amém? Está melhorando então. Dá para dar amém assim, não dá meio sufocado? Eu não consigo pregar assim, mas fico com dó dos irmãos. Estava pregando em Belo Horizonte, os irmãos são bem animados quando estão ouvindo a pregação, e vai puxando o pregador, e eu pregando, e eles tentando dar amém e glória a Deus, com aquele monte de pano no rosto. Ai, Jesus, é uma luta, né? Mas olha que lição, 1 Crônicas, capítulo, desde o primeiro versículo, irmão, capítulo 21, verso 1, diz assim, ó, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Pronto, para aí. A Bíblia é ou não é inspirada? A Bíblia está dizendo que Satanás o quê? Se levantou contra Israel. E quando ele se levantou contra Israel, quem ele cutucou? O rei. Para quê? Para começar a fazer uma coisa que Deus iria abominar. Numerar a Israel. Ele queria contar. Irmão, é uma vaidade tanta, uma nação dizer assim, ó, o meu exército tem 1 bilhão de soldados. E a outra nação, para ele é uma vergonha dizer assim, ó, o meu exército tem 200 mil soldados. Enquanto mais número poderia mostrar, mais impressionava. Então o coração de Davi encheu-se dessa vaidade. Vamos numerar Israel e ver quantos soldados de espada e valente nós temos. Porque quando nós mostrarmos o número de soldados, o tamanho do nosso contingente, as nações irão tremer. Aquilo era só o ego do rei Davi, porque não era número e quantidade de soldado que guardava Israel, era Deus que guardava Israel. Por um momento, quem fez Davi pensar assim? O diabo. O que é que Davi fez? Davi foi incitado, já começou da lição para nós, um texto lá no Velho Testamento. Por isso que Paulo diz, a palavra inspirada é proveitosa. Lembre disso, o diabo se levanta. Ele se levantou contra Israel, ele incitou um homem segundo o coração de Deus. Não pense que o diabo não incita e não toca em homens segundo o coração de Deus. O diabo incita vaidades, egos, soberbas, mesmo em um homem que você olha e fala, este é ungido do Senhor e segundo o coração de Deus.
A Bíblia é ou não é instrutiva? É ou não é reveladora? Mas tem que ter inspiração para ler. Por isso que eu te disse, toda vez que você for ler, fala para Deus: Senhor, descortina para mim o que é que eu tenho que ver. Inspira-me. Versículo 2. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Para que contar, não é tudo do senhor? Por que procura isso ao meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Agora olha, e Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada. Começou a conta, 1.100.000. E de Judá, 460.000 homens, quer dizer, 1.560.000 homens que arrancavam espada. Que exército, hein? Um exército de 1.560.000 valentes. Isso punha terror em qualquer nação vizinha de Israel. Porém, os de Levi e Benjamim não contou, versículo 6, entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio, agora começa a lição mais forte, também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Davi fez uma coisa que Deus não gostou. E o que é que Deus fez? Feriu a Israel. Agora, olha para vocês verem a continuação. Então disse Davi, começou a primeira lição, irmãos, vamos extrair lições. Primeira lição, depois que Davi pecou, não é Betseba mais, não é Urias mais, agora é o ego e a vaidade. Mas depois que ele pecou, e foi tão grave quanto o adultério, tem gente que diz, o safado, adúltero. Eu não sou fã desse tipo de mensagem que às vezes pegam vidas das pessoas e ministérios que tiveram a infelicidade de incorrer em alguns delitos e ficam adúlteros e tal e tal. Olha aqui, ó, Betseba passou, Urias passou, adultério passou, agora o homem limpo aqui, segundo o coração de Deus, está cheio de ego e vaidade escondida, e Deus veio e matou 70.000 pessoas por causa da vaidade dele. Para Deus, o peso da balança é igual, não tem pecadinho nem pecadão. Na mesma balança que está o adúltero que vai para o inferno, está o difamador que vive batendo no adúltero e expondo o adúltero. O difamador vai ter que dar a mão para o adúltero e vão os dois irem juntos para o tribunal do juízo, porque está ali no mesmo lugar. A Bíblia diz, os caluniadores, os maledicentes, estão tudo junto. Então Deus veio, Davi, porque era um homem realmente segundo o coração de Deus, e depois de pecar, ele fez isso aqui, ó. Muita gente poderia vir à ceia com o coração dolorido, porque o humano é barro, o barro trinca, o barro é frágil. Mas aí, olha a lição de Davi, 2 Crônicas, versículo 7 aqui, do capítulo 21, disse assim, ó, e esse negócio também melhor, versículo 8, então disse Davi a quem, irmãos? A Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa. Não era um adultério, era só contar o exército para dar água para a sua vaidade, era só para tentar, talvez, se opor sobre os demais. Então ele agora admitiu que o seu ego era pecado gravíssimo. Por isso que a Bíblia diz, a soberba precede a ruína. Pequei, disse ele, ó, gravemente,
Então, versículo 8, disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora, se servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Então, primeira lição, Davi confessou o seu pecado e pediu Deus para tirar a iniquidade. Irmão, o Deus que tira a iniquidade permite a consequência. Isso é tão duro, não é? Sabe aquela tristeza de alma, sabe aquela angústia que não deixa dormir, sabe aquela depressão de Davi? Senhor, pequei contra ti, o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe aquele distúrbio emocional? Não é isso uma consequência do teu erro gravíssimo? Erro gravíssimo que talvez exteriormente não te compromete exteriormente. Mas é isto. É o problema que muitas vezes está do lado de dentro, que compromete. Não é o problema que está do lado de fora, mas é o que está do lado de dentro. Vamos lá, as lições da palavra inspirada. Então Davi disse no versículo 8: então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Pronto, confessou. Versículo 9. Agora vem a outra lição, ó. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, um profeta que havia ali no reino de Davi: vai e fala a Davi. Já tinha arrependido, viu, irmão? Já tinha confessado. Olha, nem sempre o acerto para apenas na confissão e no acerto, na confissão e no arrependimento. Olha aqui, ó. Vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho. Olha Deus propondo. Escolhe uma delas, porque não tem como você escapar, Davi. Plantou o espinho, você vai se arranhar neles. Então escolha uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse, assim diz quem, irmãos? Olha, o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, consequência, viu? Ou 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, quer dizer, os exércitos que você atropelava, você escolhe aí, você quer que eles venham sobre ti por 3 meses e derrote, humilhe a Jerusalém e o rei, ou você quer 3 anos de fome consecutivo na terra de Israel? Terceira, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste, isso é forte, hein? Na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que responda, hei de levar a quem me enviou. Que resposta? Hei de levar a quem me enviou. O que você escolhe, Davi? Você pecou, você confessou, mas agora Deus mandou te perguntar, você quer 3 anos de fome, você quer 3 meses de guerra, ou você quer 3 dias da mão do Senhor? Irmão, 3 dias só Deus precisava. Deus não precisa de meses, Deus não precisa de anos e anos e anos. Ou você quer 3 dias com a mão do Senhor? Versículo 13, então disse Davi a Gade, estou em muito grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor. Não quero 3 anos de fome em Israel, nem 3 meses de guerra. A fome e a guerra será causada pela mão dos homens, e os homens são sem misericórdia. Aí ele disse, é melhor eu cair na mão do Senhor, que caia eu nas mãos do Senhor. Versículo de número 13, né? Que caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor o quê? A peste em Israel. Quando Davi caiu na mão do Senhor,
pela consequência do seu pecado, não veio guerra e não veio fome, veio peste. Agora olha aqui, versículo de número 14. E caíram de Israel 70.000 homens. Então para um pouquinho, quantos soldados foram contados? 1.560.000. O que é 1.560.000 perto de 70.000 homens? Talvez não daria nem 10%, né? 10% seria 156.000. Quer dizer, nem 5% de homens morreram quando a mão de Deus veio e a peste chegou, concernente aos valentes, aos soldados de espada de Davi. Mas já era a mão do Senhor, assolando e matando ali. Mas tem que considerar isso, 70.000 morrendo só em 3 dias, porque ele disse que é 3 dias de mão do Senhor, 3 meses de guerra ou 3 anos de fome. Em 3 dias, morreu, irmãos, 70.000 homens de Davi, e Davi ficou assustado. Versículo 15, e o Senhor mandou um anjo a Jerusalém, para a destruir, e ao destruí-la, o Senhor o viu, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. Irmãos, esse Deus que servimos é poderoso demais. Ele pode olhar para uma situação e dizer assim, basta, agora retires a tua mão, e está tudo resolvido. Agora ele tem que querer dizer basta, porque se ele viu que ainda não basta, continua e continua e continua e continua, até a soberania dele dizer assim, basta. Antes de Davi fazer qualquer coisa, oferecer qualquer sacrifício, antes de Davi fazer qualquer petição a Deus, para Deus parar, Deus disse assim, agora basta. Olha aqui para você ver. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, era uma plantação de trigo, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Olha lá, Davi viu o anjo com a espada fora da cintura. Aquilo significava, era o juízo às portas. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Assumindo a responsabilidade. É tão bom quando uma pessoa assume a responsabilidade. É as lições que eu disse que o texto dá. Não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas, que fizeram? Davi dizendo, o que eles fizeram, a ponto deles estarem morrendo? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Mais uma grande lição. Olha o versículo 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que dissesse a Davi, que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falava em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo. Davi tinha visto, agora Ornã também viu. E se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, saiu à eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar. Dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Davi pecou, Davi confessou, as consequências vieram, não pararam por aí. Davi tornou a confessar agora com mais detalhe. Confissões não são de quaisquer maneira.
Ele chegou a um ponto que ele disse: Deus, fui eu que pequei. Deus, eu estou disposto a pagar o preço para não ver essa mortandade entre o povo. Que tu assoles eu, a casa de meu pai, mas não assoles essas ovelhas que não têm culpa neste pecado que eu cometi. Uma confissão agora de um homem que estava disposto a pagar até o último centavo do seu erro. Lições. Por isso que Paulo disse: toda palavra é proveitosa para ensinar. Agora ele segue, olha para você ver. Versículo de número 23. Então disse Ornã a Davi: toma-a para ti e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. Ornã era dado, está vendo? Coisa que muitas vezes nós não somos. Eu vou dar tudo, o campo, o trigo, os bois, a lenha, os trilhos para o altar, eu vou dar tudo. Ele era dado. Mas olha aqui, Davi sabia que não foi Ornã que pecou. Então o que Davi disse? Verso 24. Disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereças holocausto sem custo. Nós é que gostamos de oferecer coisa de graça, e receber coisa de graça, mas aqui ele disse: não, quero comprar o campo, quero comprar os bois, quero o trigo para a oferta pacífica, porque não quero dar nada a Deus que me custe nada. Aquele velho mau hábito de querer dar à sobra aquilo que pouco significa, pouco estimamos, aquilo que é de pouco valor para Deus. São as lições que eu disse. E Davi, versículo 25, deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Quer dizer, o lugar da adoração do tabernáculo de Moisés estava longe de onde Davi estava, e era quarentena. Não dava para ir lá no templo, no tabernáculo, no altar de Moisés. Ele estava com medo, atemorizado com a espada do anjo, com a peste que havia caído na terra de Israel. Enquanto menos locomovesse, melhor seria. Por isso que eu disse, toda palavra é instrutiva. E aqui, irmãos, só mais uma lição antes de orar. Davi pecou, Davi arrependeu, Davi confessou, a consequência chegou. Davi tornou a confessar com mais detalhe e dizer: cobra de mim, mas não da minha família. Cobra de mim, mas não de Israel, Senhor. Fui eu que transgredi, não eles, para estas ovelhas estarem sofrendo. E aí agora o anjo, não foi Davi que deu na sua cabeça oferecer um jejum, oferecer uma oração, oferecer um sacrifício. O anjo do Senhor falou assim, Gade, o vidente de Davi: vai a Davi e fala para Davi ir à eira de Ornã e ali fazer um altar e oferecer sacrifício para que o Senhor Deus faça o castigo cessar. Espera um pouquinho. Para o castigo cessar, tinha que fazer um sacrifício no altar. Irmãos, quando eu li isso, meu coração se alegrou demais. Sabe por quê? Fala para mim, quais são os sacrifícios que nós podemos fazer para que o castigo, para que as pragas, para que a consequência dos nossos erros não venha continuar muitas vezes nos assolando, assolando nossa casa, assolando a congregação?
Qual é o sacrifício que você pode fazer que moverá tanto a Deus, que Deus dirá ao anjo assim, põe a espada na bainha, porque um altar foi levantado e um sacrifício foi oferecido. Nossos jejuns deterão a ira de Deus? São muito bons para louvar e santificar a nossa vida, mas Davi disse: nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Sabe qual é a verdade? Tudo que é sacrifício que podemos e temos que fazer não é suficiente para deter a ira de Deus, aquilo que nós homens podemos produzir. Ali Deus aceitou o holocausto de Davi para deter a ira. Por que Deus recebeu? Porque era o pacto que eles viviam, sangue de touros e bodes. Mas nós já não estamos mais debaixo do sangue de touros e bodes. Sim, o nosso pecado deveria trazer um castigo sobre nós, mas olha aqui para você ver uma conexão. Isaías capítulo de número 53, bem rapidinho, irmãos, para nós não nos estendermos mais. Isaías capítulo de número 53, olha aqui para você ver qual é o sacrifício que converte o castigo em paz. Qual é o sacrifício que faz Deus colocar a espada na bainha? Isaías capítulo 53 diz aqui assim, remino o texto, diz aqui: verdadeiramente ele tomou, Isaías 53, 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Olha aí, irmãos, com certeza nossos atos, nossa conduta era para fazer vir um anjo com a espada na mão e trazer peste, julgamento, maldições sobre nós. Mas sabe o que Paulo escreveu aos Gálatas? Que toda maldição foi despedaçada no Calvário. Quando você olha para a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, irmão, quando você aceita o sacrifício de Cristo, que é o que nós estamos representando aqui nessa noite, olha, Deus olha para o anjo e fala assim, põe a espada na bainha, porque ele tem um sacrifício, tem um altar, não lá na eira de Ornã, lá no seu campo de trigo, lá em Israel, mas ele tem um sacrifício, um altar que foi levantado no Monte Gólgota, no Monte Caveira, ali eles o crucificaram, e até hoje esse altar é vivo, é celestial, e o sangue está espargido sobre o altar, irmão. Quando a Bíblia diz que o Calvário, quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo destrói toda a maldição, apenas diga, amém, eu creio, Senhor, praga nenhuma chegará à minha tenda. Por quê? Não porque Davi fez um sacrifício, mas porque o nosso Davi espiritual, Jesus Cristo, já subiu a um campo e já ofereceu um sacrifício para a praga cessar. Imagina se Deus fosse mandar praga na nossa casa, na nossa vida, por conta do nosso pecado, irmão, não restaria mais nada da nossa vida. Quando pecamos e o anjo vem para trazer praga, já tem um altar, já tem um cordeiro, já tem um sangue, e o mal não pode bater na tua porta. Viva debaixo desse altar, reconheça esse altar, lembre disso, para que raciocina. Lições. Davi pecou, a igreja pecou, nós pecamos. Davi arrependeu, nós arrependemos. Davi confessou, nós confessamos. Atos 2:38. Davi confessou de novo. Nós, depois de confessarmos a primeira vez pelo nosso batismo, seguimos confessando também. A consequência veio. Muitas vezes sofremos as consequências naturais que o pecado pode causar para esse homem emotivo, emocional. 16 elementos. Davi ofereceu um sacrifício para a praga cessar. O pecado é uma praga que mata, irmão.
agora nós já não temos sacrifício para oferecer para a praga do pecado cessar. Meu jejum nunca vai fazer a praga do pecado ou a consequência do pecado cessar. As nossas orações nunca farão a consequência do pecado cessar. Mas se você olhar para o Calvário, olhar para o sangue e supervalorizar o sacrifício de Jesus, irmão, esse sangue é poderoso, essa confissão é poderosa. Hebreus capítulo de número 10, quer ver? A Bíblia vai chamando a Bíblia, Hebreus capítulo de número 10, nós lemos isso recentemente aqui, mas como disse, sempre é proveitoso. Hebreus capítulo 10, olha para você ver que história mais bela, mais perfeita. Só uma leitura corrida aqui mesmo. Hebreus capítulo de número 10, bem rapidinho. Hebreus 10, verso 1 diz assim, ó: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a ele se chegam. Portanto, aqueles sacrifícios não aperfeiçoavam a ninguém. Era só um desencargo de consciência e uma sombra de que um dia viria um sacrifício mais perfeito do que o que Davi fez. Verso 2: de outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, os humanos, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Todo ano em Israel, irmão, eles faziam uma comemoração dos pecados. O que era uma comemoração dos pecados? Todo Israel se juntava e o sacerdote oferecia novilhas e sangue por todo Israel. Ali todo Israel estava inocentado diante daquela celebração. Versículo 4: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados, pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecados não te agradam. Para que eu vou temar? Jejue para louvar, jejue para adorar, jejue pedindo a Deus para te ajudar a ser um melhor cristão, mas você jejuar para tentar apagar o pecado, a impiedade, a imundície, olha, sacrifícios e oblações contra o pecado, que não é, ali eles o crucificaram no Monte Calveira, não agrada. Quando o assunto é pecado, clame o sangue, irmão. Diga: Senhor, eu confesso o teu sangue, eu confesso o teu sacrifício. Para mim a tua cruz é o suficiente. Para você também é o suficiente? Que Deus te dê uma ceia assim, que você venha aqui dizendo: para mim a tua cruz é o suficiente, para mim o teu sangue é o suficiente. Versículo 7: então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não, oblações pelo quê? Pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro. Qual é o primeiro? Sacrifícios, oblações, esforços humanos, aquilo que o homem pode fazer. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Qual é o segundo? Monte Caveira, no qual vontade temos sido, na qual vontade temos, tempo presente, irmãos, na qual vontade temos o quê? Temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então espera aí, na qual vontade temos sido santificados. Você pode dizer assim, ó: eu tenho sido santificado pelo sangue de Jesus Cristo?
Você pode confessar isso? Porque a Bíblia disse: Ele é sumo sacerdote das nossas confissões. Temos sido santificados pela obração, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Versículo 11: e assim todo sacerdote permanece na lei, claro, cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, oh glória a Deus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Você sabe o que significa assentado para sempre? O irmão Branham diz assim, ó, eterno é o que não tem fim, sempre é espaço de tempo. Paulo disse assim, ó, enquanto houver dias, meses, anos, semanas, horas, minutos, segundos, milionésimos de segundo, enquanto houver cronologia e contagem de tempo, Jesus, o nosso sumo sacerdote, continua assentado sobre o trono da intercessão, e o seu sangue esparzido sobre o altar, e uma intercessão feita diariamente para essa noiva de Jesus Cristo. Por isso é o maior blefe dizer que o Cordeiro saiu do trono quando revelou os selos. Por quê? Porque o tempo cronológico sempre ainda não acabou. Nós ainda estamos aqui dentro do limitado, dentro do sempre. Enquanto houver sempre e houver tempo, o que a Bíblia disse? Olha aqui, ó, versículo 11, mas este havendo sido oferecido, versículo 12, um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, verso 13, esperando até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Espera aí, gente, o Cordeiro está sentado no trono, com um sacrifício vigente, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Paulo disse, o último inimigo a ser vencido é a morte. E o irmão Branham disse, o maior inimigo que eu tenho, sou eu mesmo. O maior inimigo que você tem, é você mesmo. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Enquanto você não vencer o último inimigo que você tem, que é você mesmo, o Cordeiro está sobre o trono. Irmãos, enquanto nós não vencermos a nós mesmos, pastor, quando é que nós vamos vencer definitivamente nós mesmos? Você não sabe? É quando esse mortal for revestido da imortalidade, é quando esse corruptível for revestido da incorruptibilidade, é quando a nossa transformação vier. Quando a nossa transformação vier, irmão, não precisa mais de sangue no propiciatório e cordeiro no trono, porque você não mais pecará, não mais falhará. Então a própria Bíblia é esclarecedora, versículo 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha, é você que falha e te acusa, é você que não consegue às vezes lidar com a consequência que o pecado causa, que são os distúrbios emocionais, os impasses dentro de casa, o impasse do marido com a mulher. Às vezes somos nós humanos que ficamos desequilibrados diante disso, mas uma pessoa que verdadeiramente aceitou o sacrifício de Cristo, ainda que tenhas muitos tombos e fraquezas aqui, diante dos olhos de Deus, a Bíblia diz aqui assim, ó, está, olha aqui, ó, para sempre santificado. Todo dia que Deus te vê, você está santificado. O irmão Branham diz, isso é justificação. Você vai pedir a Deus perdão, Deus nem viu, nem sabe que você pecou. Quem viu é o diabo, quem sabe é o diabo e você, e quem viu, mas Deus nem sequer vê isso, porque Deus olha para você através do sangue. Por isso, diga a Ele nessa noite de ceia, vai-te Satanás, eu não estou santificado só para o culto de ceia não, a Bíblia diz que eu fui santificado, aperfeiçoado para sempre. 15, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles,
Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, versículo 17, venha para a ceia desse jeito, ó Deus falando com você, ó, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Onde a remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, ou seja, não há mais oferta pelos pecados. Mas sela isso, versículo 17, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Quem lembra é o marido, é a esposa, é o amigo, é o irmão, é a irmã, e é o diabo que tem um ministério. O ministério dele é ser acusador. Mas ai dele, porque está sempre apontando o dedo para os seus tropeços, está sempre te acusando diante de Deus, por uma coisa que Deus, enquanto você permanece debaixo do sacrifício, nem vê que existe, porque te olha pelo vermelho, e vermelho através do vermelho produz o quê? Produz o branco. Quando Deus te olha pelo sangue, você está branco, você está alvo. Por isso que aqui, ó, quando Deus disse, jamais me lembrarei dos seus pecados, ai de quem fica pegando vidas aí, ó, e fazendo reféns, atirando para todo lado. Deus não se lembra das suas iniquidades, porque você está identificado naquele sacrifício da cruz do Calvário. O profeta disse, eu estava ali naquele dia. A igreja também estava ali naquele dia do seu sacrifício. Portanto, pecou, arrependeu, confessou de novo, insistindo em confissão, sofreu as consequências, e na hora de oferecer o sacrifício, para a consequência cessar, para a peste, para o anjo guardar a bainha, guardar a espada na bainha, como você vai fazer? Aí eu já não tenho boi para oferecer, trilhos, altar, eira, campo e trigo. Aí eu olho para Jesus e digo, o meu sacrifício já foi oferecido há 2000 anos atrás. O seu sacrifício já foi oferecido. Por isso que o anjo da morte, para você, que tem sacrifício e altar, o anjo da morte, morte espiritual, já ouviu Deus falando, não hoje, mas há 2000 anos atrás, assim, ó, basta, guarda a tua espada na bainha, porque ele tem altar, tem sacrifício que foi oferecido em prol das iniquidades dele. Por isso a praga não chegará na sua tenda. Quando eu digo a praga, é a consequência do pecado, não vai produzir a morte. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos remir o nosso trabalho aqui. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. Oh Deus! Irmão, faça um propósito com a sua própria vida que você vai crescer demais. Qual o propósito, pastor? Faça um propósito. Se Deus não lembra dos seus pecados, fala para Deus, Senhor, me ajuda a não excomungar os meus irmãos. Se Deus teve a graça de apagar o meu passado e lançar os meus pecados, como disse Miqueias, no profundo do mar do esquecimento, ajuda-me a olhar os meus irmãos com os mesmos olhos que o Senhor olha. Faça isso, que você vai ver o quanto a sua vida espiritual vai crescer. Ajuda-me a olhar os meus irmãos com os olhos espirituais. Jamais me lembrarei de seus pecados, é o que Deus me disse, é o que Deus te disse nessa noite. Faça isso também. Falhou contigo? Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós também temos perdoado os nossos ofensores, os nossos devedores, e colocou aquilo debaixo do sangue, deixa realmente debaixo do sangue, não tira não, porque senão quem vai ficar fedendo é você. Tem muita gente que gosta de ficar tirando vida dos outros, passado dos outros, às vezes de debaixo do sangue de Jesus Cristo. Olha, eu não queria ter um trabalho desse não, viu gente? Nenhum
não vai nenhuma discriminação, toda profissão é digna, mas eu não queria trabalhar como aquele que tem que, a cada 5 anos, quando a sepultura não é definitiva, eu tenho que ir lá abrir o caixão e tirar os restos mortais. O coveiro diz assim, ó, pode passar o tempo que for, quando abre a sepultura sai aquele cheiro. É assim, irmãos, tem crentes, tem filhos de Deus, tem pastores aí velhos, antigos, que tiveram a infelicidade de fracassar há 10, 20 anos atrás, já foram enterrados no caixão. E você acredita que tem coveiro espiritual indo lá abrir para poder pôr o cheiro para fora e tirar os restos mortais? Eu acho que deve ser para queimar. Não está satisfeito que morreu, enterrou, agora os bichos já comeram a carne, sobrou os ossos e o cabelo, pode ser que queira agora queimar os restos mortais. Não faça isso com ninguém. Eu teria vergonha de fazer parte de um ministério que vive fazendo isso, e doeria profundamente no meu coração. Não faça isso. Se você não puder ajudar, ninguém também não atrapalhe. Não deixe esse tipo de espírito te contagiar. Tampe os teus ouvidos para essas coisas. Lembre dessa escritura que é a mais forte que tem. Jamais me lembrarei dos seus pecados. Alguém aí, tenta achar para mim o livro de Miqueias, por favor. Está depois de, parece que está depois de Daniel. Miqueias, alguém pode tentar encontrar aí? Quem achar primeiro do que eu, me ajuda? Eu lembrei de um negócio aqui, espera aí, se eu não estou enganado, Miqueias capítulo 7, deixa eu ver se eu não estou enganado. Já achei, Miqueias 7, se alguém encontrou aí também, versículo 18, olha, o proceder do crente é assim, ó. Miqueias 7, 18, quem, ó Deus, venha para a ceia assim, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. Irmão, Deus, quando perdoa a rebelião, está falando aqui, ó, que esquece. Para que babar de tanto falar? Quando Deus não baba de tanto falar. Continuando o versículo, diz assim, ó, o Senhor não retém a sua ira para sempre. Mulher passa a vida falando disso, porque tem prazer na benignidade. Agora a chave, verso 19, olha, tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, Deus, e lançará todos os nossos pecados. Aonde? Nas profundezas do mar. Vamos pedir a Deus isso? Senhor, me ajuda a agir como o Senhor. Isso é que quer dizer, toda palavra é proveitosa, é para ensinar, para exortar, para redarguir, toda palavra é proveitosa para quê? Para, se for inspirada, trazer aperfeiçoamento para o homem de Deus. Não tem como você ter aperfeiçoamento sem isso. Que Deus nos ajude.